E aí pessoal, vamos a mais um vídeo. Dessa vez vou mostrar a vocês como criar um site dinâmico no Dreamweaver. O site será em PHP e no caso vai ter um pequeno banco de dados só para a gente ver como é essa questão, só para que a gente possa ver ter uma ideia de como funciona o site dinâmico no PHP. Vale lembrar que eu deixei aqui instalado no meu computador, já tenho instalado no caso o EasyPHP. Então eu aconselho que vocês instalem ele, porque nós vamos precisar para fazer os testes do site dinâmico. No caso em PHP tem que ter um servidor para que a gente possa testar. Eu vou usar um servidor local, então vocês podem dar uma pesquisada aí na internet sobre o EasyPHP ou algum outro programa que seja similar. Eu vou começar aqui no caso configurando um novo site no Dreamweaver. Eu vou aqui em site, novo site, e aqui eu vou configurar. Em relação ao projeto, eu vou criar um pequeno site, simular um site de uma locadora, onde vocês poderão administrar, cadastrar novo filme, excluir, coisas básicas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, primeiro eu vou criar a minha página inicial. Ela vai ficar vazia porque primeiro eu vou criar a minha página inicial, e após isso nós vamos criar uma pasta do administrador, onde você poderá incluir, excluir e editar os seus, digamos assim, o seu filme. Onde você poderá editar e excluir os itens que você cadastrar. Então vamos continuar com a configuração do site. O nome do site eu vou botar locadora. Aqui são as primeiras configurações. Na pasta onde será salvo os arquivos, eu vou colocar os arquivos dentro da pasta locadora também. Eu vou criar uma pasta com o mesmo nome. Notem que aqui eu já estou dentro da pasta do EasyPHP, que o EasyPHP tem que ser colocado o conteúdo do site dentro dessa pasta www. Então eu vou criar uma pasta nova aqui com o nome locadora. Vou abrir essa pasta e eu vou selecionar pasta. Notem que aqui pasta local do site, na opção já aparece o caminho onde será salvo os arquivos do meu site. Eu vou definir um servidor. Como se trata de um site PHP, eu tenho que ter um servidor configurado para fazer testes. Então no início é bom que você comece a fazer testes no servidor local, até porque se você for fazer teste no servidor, no caso que já se você for colocar no servidor que já esteja online, ele vai ficar pedindo para que você envie toda hora os arquivos do site, e acaba ficando um pouco demoroso. Então de início você pode
configurar um servidor local, e após que o site esteja todo pronto, você testou e já esteja tudo funcionando normalmente sem nenhum problema, você pode configurar o arquivo já para um servidor remoto, que não é difícil, é só alterar algumas configurações de um arquivo, no caso de um simples arquivo, é apenas um arquivo, e você pode definir como servidor online, servidor remoto, que no final eu vou mostrar a vocês também como é que configura para um servidor online, mas no momento vamos focar só aqui no local. Nome do servidor eu vou botar também locadora. Uso da conexão eu vou botar aqui como local, rede. Pasta do servidor eu vou escolher a mesma pasta lá onde que eu criei para armazenar os arquivos do site. Nota que está aqui já, PHP www locadora. Seleciono, clico em selecionar a pasta e ele apareceu aqui o local onde eu estou salvando, no caso a pasta do servidor, que é a mesma pasta onde eu estou salvando no site. O URL da web, como aqui é um local, eu vou colocar localhost barra locadora. Lembrando que em alguns casos é necessário, se já estiver sendo usada a porta que ele vai usar aqui, se der alguma falha, então você pode pôr aqui, testar com 2.8080, que ele vai fazer a conexão. Sempre dá alguns probleminhas, que é o caso meu. Então, quando der algum problema que não esteja conectando, você pode vir aqui e colocar o 2.8080, que ele vai acessar pela porta 8080. Eu botei barra locadora, que é o nome da pasta onde está os arquivos. Aqui em avançado eu escolho PHP MySQL, clico em salvar. Notem que aqui ele já gerou um servidor, então vou marcar essa opção aqui, essa opção testando. Vou deixar as duas ativada. Vou salvar minhas configurações. Aqui foi criado o site, ainda não tem nenhum arquivo, mas eu já estou aqui acessando a minha pasta. Inclusive está aqui, locadora. Então vamos à nossa página inicial. Eu vou clicar aqui em PHP pelo menu, ou então aqui em arquivo, novo, PHP. O documento HTML5, CSS eu não vou anexar nenhum, vou criar, começar do zero. Clico aqui em criar e vai me gerar um arquivo PHP. Caso notem que aqui ainda não tem nada de PHP,
Por enquanto só temos uma página comum em HTML. Probleminha. Vamos ver se pronto, aqui abriu a minha página que eu criei. Como eu estava dizendo, não há nada de HTML nele ainda, de PHP, mas vamos lá. Eu vou mostrar a vocês aqui como criar primeiro no modo design. Eu também aconselho que vocês estudem um pouco a questão do código, para que não fique dependendo apenas do painel. Caso vocês queiram não sei, usar algum programa que seja gratuito, como o Notepad++, por exemplo, que é um excelente editor também. Eu aconselho, caso vocês não queiram adquirir uma licença do programa ou não queiram usar versões pirata, o Notepad++ ou ++, ele é gratuito e também trabalha com HTML, JavaScript, dentre outras tecnologias aí que vocês já devem estar acostumados. Vou começar criando uma div. Eu vou deixar aqui por enquanto um ponto de seção. Classe, no momento eu não vou criar nenhuma, eu vou trabalhar em cima de ID ou ID. Isso aqui no caso vai ser o site container, que essa vai ser a div que vai envolver todo o site. Caso você não saiba o que é div ainda, esteja no básico, a div é o que estrutura, assim, um modo mais moderno de estruturar o site, que antes você que já trabalhou com web design alguns anos atrás, lembra que tudo era estruturado através de tabela. Então a div, vamos dizer que tem dado uma modelizada na questão de criação de sites. É estilo uma tabela, porém você tem mais controle sobre posições, de uma certa forma até mais simples do que se você fosse fazer esse mesmo efeito em uma tabela. Talvez tenha coisas que até que não era possível antes que você consegue fazer hoje, mas vamos voltar ao nosso foco aqui. Foi criado então a div site container. Deixa eu só salvar isso aqui. Vou salvar aqui como é a minha página inicial, então vou colocar como index. Ele já vai salvar como PHP, não vou botar ponto .php porque já foi definido logo quando eu criei a página que seria um arquivo PHP. Notem que aqui já está salvo o meu arquivo e nós já podemos trabalhar em cima dessa div.
Existem duas formas de você trabalhar no Dreamweaver, que é pelos menus, caso você queira inserir alguma imagem, por exemplo, e pelo código. Então eu vou mostrar a vocês das duas maneiras. Vamos inserir aqui dentro da div container. Vou pegar aqui e mostrar a vocês o código. Note que assim que eu criei a div, ele criou também o código HTML. Então ele criou aqui a tag div. Isso aqui que é um conteúdo padrão que geralmente é inserido que o Dreamweaver insere, já para que vocês visualizem a div. Então, só dar uma pausa aqui. Bem, como você estava vendo aqui, no caso eu criei a div eu acabei criando a div aqui pelo modo design, e no modo código ele gerou já o conteúdo, no caso a tag div já com a id. Então, se caso eu queira inserir outra div, eu apago esse conteúdo, venho aqui em inserir div, e aí eu posso deixar marcado aqui. E aí nós temos opções antes da tag, depois, após o início da tag, antes do final da tag e após a tag. Eu vou deixar no ponto de inserção porque como aqui o meu cursor está dentro da div site container, eu acredito que ele vai criar uma div dentro da outra div. Então eu vou criar uma div aqui, cabeçalho container. Então nota que aqui já gerou uma outra div com id cabeçalho container. A vantagem de se usar o Dreamweaver por código é evitar que crie divs em locais errados. Eu sinceramente ainda prefiro digitando as tags manual do que pelo menu. Criei a minha div cabeçalho container e agora eu vou mostrar a vocês para digitar no Dreamweaver com, digamos assim, manual. Ele gerou a div aqui cabeçalho container, então eu vou dar um enter aqui só para organizar, e aqui dentro da div cabeçalho container eu vou criar a div cabeçalho div id cabeçalho fecho a minha tag e fecho a tag div. Então nós temos o cabeçalho definido. Então vamos criar o conteúdo do site. Vou botar aqui div id conteúdo container, fecho a minha div. Dentro da div container eu vou criar a minha div conteúdo. Então fecho a minha div e
logo abaixo eu vou criar o meu rodapé, div id, rodapé container, e vou fechar a minha div e vou criar a minha div rodapé vou fechar e vou fechar a minha div. Essa é a estrutura inicial do nosso site. Eu vou mudar aqui o título, vou mudar aqui para locador. Então, se a gente for aqui no design, a gente vai perceber que ainda tem apenas uma marcação aqui. Isso porque não foi definido ainda um visual no CSS, que é o que vai definir aqui largura, tamanho, distância de uma para outra. Vamos só salvar aqui para não perder o que a gente já fez. Então vamos ver se eu começo aqui pelo menu ou se eu já criar o CSS. Vamos para o CSS, que a gente já define uma largura para ver como é que está ficando o layout do nosso site. Então, lembrar que o CSS é o que define o visual do nosso site. Existem duas formas de aplicar o CSS ao Dreamweaver, que é igual também ao modo que eu mostrei a vocês, que tem tanto pelo menu quanto pelo código. No caso do Dreamweaver, a parte do CSS vocês podem vir aqui e criar. No caso, essa parte aqui é necessário pelo menos no Dreamweaver. Com o arquivo CSS você pode criar até mesmo um bloco de notas e salvar dentro da pasta, salvar com a extensão .css, que o Dreamweaver também iria reconhecer. Então vamos lá, aqui na aba CSS, quando tem origens, eu clico aqui no sinalzinho de mais e clico aqui em criar um arquivo CSS. Aí eu clico em procurar, eu vou definir, criar aqui uma pasta para salvar os meus arquivos CSS. Criei a pasta, entro na pasta e crio aqui. Vocês podem botar o nome que vocês quiserem, mas eu vou criar aqui como estilo, não vou botar como index. Vai ser o arquivo do index. Então clico em OK, deixo aqui marcado como link mesmo. Então note que ele criou aqui a minha tela de exibição. Note que ele criou aqui a minha tela de exibição do CSS. Aqui tem um arquivo index, CSS media, que aqui no caso, naturalmente eu vou colocar aqui também um vídeo mostrando isso aqui, que é bem interessante, que vai definir um comportamento do site para cada tamanho de tela que o usuário acessar o site. Então eu vou criar aqui um seletor, que é o que vai formatar todas as divs do meu site. Então
Então vamos lá, e conforme vocês forem praticando vão percebendo que não é tão difícil de usar. Então eu vou selecionar aqui no CSS, venho seletores, clico no botãozinho no mais, lembrando que essa é a forma de se configurar pelo painel. Mas note que ele criou aqui um arquivo CSS, index.css, que está anexado com a minha página através desse. Através disso aqui, nós estamos referenciando o arquivo index.css ao meu site, e aí eu posso configurá-lo por aqui. Notem que quando eu criei aqui o meu seletor site container, automaticamente ele já cria aqui também o meu CSS. Então nós temos aqui um jogo da velha, que significa que é a minha ID. Então no meu site o componente com a ID site container, eu vou configurar, eu vou aplicar o meu estilo ao meu site. Então aqui em site container a largura será de 100%. Então a minha altura eu vou colocar de início eu vou colocar 300 pixels só para no caso aqui, como é o site container, então aqui eu tenho que deixar automático. Isso porque ele vai se ajustando automaticamente ao tamanho do site. Ou seja, quanto mais conteúdo for colocando, ele vai mudando automaticamente para baixo. Aqui. Então aqui nós temos 100% automático. Eu acho que isso por enquanto só. A questão do site container. Então eu vou digitar aqui para o código, que eu acho bem melhor. O cabeçalho container. Então CSS sempre, antes de definir os estilos, você abre com chaves, e o Dreamweaver já aparece algumas opções já para facilitar a sua vida. Então o cabeçalho container eu vou colocar aqui a largura 100%, a altura aqui sim eu posso colocar já um tamanho definido de 300 pixels, px, que é a unidade de pixels, e no caso em todos os cabeçalho container nós vamos colocar, no caso todos que forem container, nós vamos colocar o float left. Lembre sempre de colocar essa opção para que ele se ajuste. Caso você não coloque, ele vai ficar todo esquisitão, mas caso isso aconteça, vocês vão dando uma passada no código e vendo se
Os containers estão com a opção float. Então aqui cabeçalho container e eu vou definir uma cor background color. E no Eevee aqui já aparece a opção cor. Ele já me dá essa ferramenta aqui com todas as opções de cores. Tem uma variedade de cores e de tons. E no site a locadora, deixa eu ver que eu vou por aqui. Vou tentar aqui um cinza escuro. Conforme a gente for avançando, a gente vai vendo, se houver necessidade, a gente vai alterando as cores do nosso projeto. Eu vou aqui no menu, eu vou aqui nesse símbolozinho aqui do mundo, que isso aqui serve para, que esse ícone serve para a gente visualizar o nosso projeto no navegador, e eu vou visualizar ele no Google Chrome. Ver como é que tá ficando. Notem aqui que eu já tenho o meu cabeçalho definido, e se vocês prestarem bem atenção, ele está ficando com um certo espaço nas bordas. Isso a gente resolve com o CSS, e bem aqui no início, não precisa ser necessariamente no início, mas eu gosto de fazer isso por questão de organização. Você digita um asterisco, isso quer dizer que vai configurar para todo o meu site. Abro chaves, eu vou configurar aqui o meu imagem. Margem eu vou definir com 0 pixels. Tipo padding também vou definir com 0 pixels. Certo. Fazendo isso, deixa eu só salvar aqui. Ctrl S, salvou. Eu vou olhar aqui, verificar. Notem que sumiu aqui os espaços entre as margens aqui. Isso é bastante importante sempre que você começar, já definir isso aqui para evitar esse tipo de espaços, e ele não só dá espaço aqui nessas margens, mas também quando você for definir outra div aqui abaixo, ele vai dar um espaço e vai acabar ficando meio esquisito. Mas nós já temos aqui o nosso cabeçalho. Vamos definir o corpo do site, que eu acho que eu vou deixar com a cor branca mesmo. Então eu venho aqui em conteúdo container, vou abrir aqui minhas chaves, apertei o Enter, temos aqui a lista
eu vou usar o configurar a largura. Então a minha largura aqui do meu vou fazer o seguinte, eu vou configurar por etapa. Por exemplo, nós começamos com o cabeçalho container, então vamos configurar agora o cabeçalho. Então, o cabeçalho eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele com um valor fixo na largura de mais ou menos uns 1000 pixels. E a minha altura vou colocar igual ao meu container, 300 pixels. Vale lembrar que isso aqui eu estou definindo isso, mas pode ser com outros tamanhos que vocês acharem mais interessante. Vocês vão testando aí, vendo o que é que fica melhor de acordo com o projeto que vocês têm em mente. Deixa eu só fechar aqui antes para não esquecer. Bem, eu tenho definido a largura 1000 pixels, altura 300 pixels. Background aqui não vai fazer tanta diferença, até porque o cabeçalho já está definido como uma cor, a não ser que eu queira colocar aqui como outra cor, mas no meu caso não. Mas só para que você tenha uma ideia do que isso faz, eu vou só para que você tenha uma ideia do que a largura fixa faz. Eu vou colocar aqui uma outra cor como branca, então vai ficar com fundo branco e o meu cabeçalho na frente vai ficar, no caso, com fundo preto e o meu cabeçalho com a cor branca. Note aqui que ele já criou aqui o cabeçalho, ele está alinhado à esquerda, então para que ele fique centralizado eu tenho que definir aqui o meu margem left, no alto, e o meu margem right, no alto também. Isso faz com que a minha div fique centralizada em relação a minha div cabeçalho container. Então noto que ele centralizou aqui a div cabeçalho. Mas isso aqui é só para questão de organização, então vamos remover aqui esse background color, salvar e deixar ele apenas com o preto, pelo menos por enquanto. Vamos lá então configurar o nosso conteúdo agora. Então tentar acelerar um pouquinho mais, porque você já tem, nessa altura já deve ter um pouquinho de conhecimento, mas vamos lá. Conteúdo, container, outro container, vou botar todos com 100%. E esse, nesse caso do conteúdo, eu vou deixar a altura dele como
automático vai se ajustando conforme o conteúdo do meu site. O width aqui faltou os 2 pontos. Certo. Não vou mudar a cor do background. No caso do... não vou mudar a cor de fundo, vou deixar do jeito que está. Agora vou configurar o meu conteúdo. Lembrando que o conteúdo também é o mesmo esquema lá de cima. Eu vou botar uma largura. Vou colocar aqui uma largura de 1000 pixels para ficar alinhado com o meu cabeçalho. O processo é o mesmo. A minha altura também eu vou pôr aqui como alto também. Conforme eu for adicionando as coisas, eles vão adicionando os outros conteúdos. Conforme eu for adicionando meu conteúdo, o site vai se ajustando automaticamente. Essa div 1000 pixels de largura com a altura automática. A mesma coisa do cabeçalho, margem left alto, margem right alto também. Por enquanto, em relação ao conteúdo, vou ficar nessa configuração por enquanto, nesse estilo. Vamos usar o nosso rodapé container, também será igual aos outros, largura 100%. Altura, que talvez eu defina o tamanho. Vou definir igual ao cabeçalho 300 pixels. Background, color. Vou voltar aqui como um cinza claro. Certo. Fechar aqui o rodapé container e vamos criar agora o rodapé. Certo, o rodapé vai ser igual ao meu conteúdo e ao meu cabeçalho. O rodapé vai ter largura de 1000. Pixels e a altura minha altura também terá 300 pixels igual ao container e também margem left e margem right para que ele fique centralizado e alinhado com as outras divs. Margem right
consigo fechar. Vamos fechar. Meu rodapé e meu. No caso, a minha configuração já está. O estilo já está caminhando. Vejamos aqui já. Deixa eu só ver aqui. 300 pixels. Deixa eu. Está errado aqui. Deixa eu botar uma cor mais forte aqui só para mim ver uma coisa. Só ver. O rodapé não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Caso haja alguma coisa, algum erro, o meu site não vai funcionar corretamente. O pixel 100%, background color, margin right, margin left. Atualizar o SPSE. Não está se comportando como deveria. Pixels e o pixel se fecha aqui. Tentar mais uma vez. Ainda continua dando problema. Pode ser aqui no meu código também, que eu tenho esquecido de fechar alguma div. Table do container. E tem uma div em rodapé. Fechando. Tudo normal. Vejamos aqui a questão do CSS. Deixa eu tentar refazer.
rodapé, container, abrir e fechar o rodapé, container, e atribuir aqui no largura, com 100%, na altura, como 300 pixels, e o meu background color, vou escolher essa cor preta mesmo, só para ter uma noção se está funcionando. Aqui deve ter algum problema aqui. Acho que eu já sei o que foi em relação àquela questão que eu falei para vocês, que caso ocorresse alguma coisa estranha, poderia ser a questão do float nos meus containers, no caso. Float left no container e no rodapé container também. Vou definir o float como left. Vou testar agora. Agora sim já está funcionando. No caso, o problema era o float que eu não tinha definido para os outros containers. Então vamos continuar com o rodapé. Nem precisava ter apagado, só o rodapé no caso. A minha largura então, a minha largura eu vou botar de 1000 pixels. A minha altura eu vou colocar aqui 300 pixels. Não vou colocar cor de fundo porque já tem outra cor, pelo menos de momento não. Meu margem left e margem right tem que colocar como alto. Perdão, margem left vamos colocar como alto, margem right também vamos colocar como alto, para centralizar. A gente acaba digitando tanto essas coisas que com o tempo vai se acostumando com
os códigos. Então vou salvar. Vamos ver se agora vai. Nota que já temos aqui rodapé e cabeçalho. Você pode estar estranhando, mas cadê o meu conteúdo? Como eu determinei o tamanho do conteúdo como automático, eu não defini digamos assim, um tamanho fixo. Ele ainda não tem nenhum conteúdo para mostrar, então ele fica como 0 aqui entre o meu cabeçalho e o meu rodapé. Para que ele apareça, eu tenho que acrescentar algo aí, no caso aqui, conteúdo. Eu vou colocar qualquer coisa aqui só para que ele apareça, para que o meu conteúdo seja exibido. Então eu vou apenas colocar aqui um H1, que é um cabeçalho, vai aparecer dentro. Então eu vou colocar aqui conteúdo só para vocês percebam como é que funciona. Pronto, aqui ele está automático. Então, conforme eu for definindo o meu conteúdo aqui, ele vai para baixo e empurrando o meu cabeçalho também, ajustando automaticamente ao site. Então vamos para a criação do nosso menu. Outra coisa também que é importante saber que essa div aqui também está centralizada, ou seja, as três estão com 1000 pixels e ambas centralizadas. Vai ficar mais ou menos aqui onde está esse conteúdo aqui, então vai ficar centralizado nessa linha. Vamos aos nossos próximos passos. Vamos criar o nosso menu dentro do cabeçalho. Então, para essa aula não ficar muito extensa, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar aqui do jeito que estava, e na próxima aula nós vamos criar um menu. Então, até a próxima aula.